Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje, sem mais delongas, a gente vai comentar sobre Field. O que eu achei, o que eu não gostei, explicar pra vocês, porque muitas pessoas se perderam nesse rolê imenso que foi o drama. Então, hoje, o vídeo vai ser sobre Field. Bom, primeiramente eu quero falar aqui pra você que vai ver, ainda não viu, pretende ver, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o drama, a cronologia do drama, ela é meio que falha, ela é muito falha, você tem que prestar muita atenção nas coisas que tá acontecendo pra você captar. Eles não simplificam em nada a vida da gente no quesito de cronologia, a ordem das coisas que acontecem. O drama, gente, já começa no presente, ou seja, com a Bailu renascida, ao que parece ela tá renascida, ela não lembra de nada, mas o Giuseppe lembra de tudo. Então acontece que o Giuseppe é muito desconfiado com ela quando encontra com ela pela primeira vez, e ela é toda inocente, desconhece ele. E o Giuseppe, ele tem um ódio pela Bailu porque no passado ela tentou matar ele de várias formas possíveis. Ela queria a morte do boy. Então o drama já começa assim, com ela variada da memória ou renascida, né? E o Giuseppe sabendo de tudo, mas com receio da protagonista. E mais pra frente, a gente tem um deslumbre do passado deles. Essa parte é meio chatinha. Muita gente desistiu do drama nessa parte. Então, assim, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque conta que eles foram pro mundo mortal, tinham sentimentos um pelo outro, e mostra essa caminhada. Depois, volta pro presente novamente, com a Bailu querendo matar o boy, porque aquele esquecimento todo dela no começo do drama era fingimento pro boy cair na dela, pra ser mais fácil de matar o boy, vamos dizer assim. Eu tô passada, chocada. Então ela conta a verdade, que foi tudo um fingimento, e ela tá em busca de matar o protagonista de tudo que é jeito. Volta no passado de novo, ou seja, vai presente, fica nessa coisa. Aí volta no passado pra mostrar o porquê que ela tem ódio dele. E aí depois fica no presente e aí acontece tudo. O passado só termina quando mostra o que ela sofreu pra ela ter tanto ódio dele, entendeu? É basicamente assim a cronologia. Aí vocês me perguntam, Alessandra, você viu o drama, teve todo um bafafá em cima desse drama, teve time Bailu e time Giuseppe. Qual time que você torceu? Pra qual time você ficou? Qual time você escolheu? E, gente, eu fui do time da Babalu. Time Bailu ferrenha, entendeu? Eu não gostei nada do que o boy fez com ela. Muita gente defendeu o Giuseppe. Eu entendo quem defendeu o Giuseppe, tá? Eu entendo quem achou a Bailu chata no começo do drama, de querer matar ele à torta e à direito. Mas na minha mente, eu ficava assim, gente, alguma merda muito grande esse protagonista fez pra gerar esse ódio todo nela. E aí, quando a gente vê o passado dela, eu falei assim, mana, você tem toda a razão. Então, assim, eu sempre fui do lado da Bailu, tá, gente? Nunca fui pro lado do José, porque eu acho muito complicado comparar as dores. Porque no drama, ele tirou os poderes dela e prendeu ela 10 anos no mundo mortal. Por que ele fez isso? Porque ela foi lá e matou um deus com a ajuda de um ser humano. E eles são deuses, então não pode, né? Um deus matar outro deus. Então o Giuseppe foi, tirou os poderes dela, deixou ela presa no mundo mortal durante 10 anos e subiu aos céus para receber o castigo dos dois. Porque o castigo dele foi o seguinte, 100 raios por dia durante 10 anos. E o castigo dela foi ficar no mundo mortal durante 10 anos. Mas só que não tem como comparar, gente. Pra mim não tem como comparar. Porque ele sofreu na pele de um deus e ela sofreu na pele de uma humana. Então, assim, a dor dela é 1000 vezes maior do que a dor dele. E nada se compara a você perder um filho, que foi o que aconteceu com ela. Ela ficou no mundo mortal 10 anos, descobriu que estava grávida. O ser humano que estava com ela, o neto do mordomo de quem ela cuidou no passado, estava com ela, né?
vivenciou isso tudo com ela, os dois lutaram juntos, houve uma guerra no mundo mortal e com isso trouxe a peste. E fora que saquearam a casa dela, porque o José só deixou ela com dinheiro, só deixou ela rica e ele falou assim, ela vai conseguir se virar. Só que não é bem assim, né, boy? Eu fiquei bastante chateada com ele pelo fato de que eles são deuses, nasceram conscientes de que são deuses, então eles vivem com poder e ele tirou todo o poder da menina. Ela teve que viver praticamente do zero, como se fosse uma humana. E ele não deixou nenhuma proteção com ela. Eu achei um absurdo isso, porque geralmente nos dramas de Shia que a gente vê, o prota ele sempre deixa alguma proteção, alguma coisa pra defender a protagonista, mas nesse não, ele só tirou o poder dela e foi embora. Achei completamente bizarro isso. Com a peste trouxe a pobreza, o pessoal começou a saquear a casa dela, tentaram machucar o filho dela também, e ela usou o poder que não era pra usar, né, pra proteger o filho. O filho dela acabou pegando a peste e o filho dela morre por causa disso, e é uma cena assim de cortar o coração, que a gente vê ela suplicando para chamarem o protagonista, né, nos céus, porque ela pega o filho dela, vai no templo e ora pelo prota, para pedir ajuda pro prota. Nada acontece. E aí, naquela cena que ela usa o poder para salvar o filho dela, as pessoas começam a taxar ela de bruxa, fala que ela que trouxe a praga. E aí morre o filho dela, morre o menino que estava ajudando ela. E depois eles pegam a Bailu e queimam ela na fogueira. E ainda não satisfeitos com isso, eles vão e enterram a Bailu, porque a Bailu, como ela é uma deusa, ela não feriu fisicamente, mas ela sentiu todas as dores. Então queimaram ela na fogueira, e essa cena da fogueira é literalmente triste, porque você vê o olhar dela vazio. Ela não tá nem aí porque o povo tá tacando fogo nela, porque ela já perdeu a coisa mais preciosa, que foi o filho. Então assim, corta o coração, eu fiquei com muito ódio, muito ódio. E assim, o começo do drama inteiro a gente vê esse ódio, entendeu? A gente vê o motivo desse ódio, a gente cria empatia pelo Bailu. Coisa que não aconteceu com o protagonista, tá? A gente teve os momentos dele, que ele levou os raios lá, ele viu o passado da Bailu, viu que ela sofreu. E isso mexeu um pouco no meu coração, mas não derreteu, tá? Não... Falei, pena, né, boy? Mas eu não criei muita empatia pelo personagem, porque o drama não permitiu. Eles não deram espaço para gerar empatia pelo próprio. Depois que o filho dela morre, e ela morre também, enterram ela é desenterrada e dão um livro para ela. E nisso que dão o livro para ela volta com os poderes dela, ela consegue com a magia do livro, né? Com os ensinamentos que tem no livro. E ela vai aos 9 céus para tentar resgatar a alma do menino. E aí quando ela tá indo para resgatar a alma do menino, o protagonista aparece, mas só que ele não sabe da história, ele não sabe o que aconteceu. E aí ele usou a magia para derrotar a Bailu, que consequentemente destruiu a alma do filho dos dois. Então por isso que ela culpa muito ele, né? Não em relação lá atrás, mas em relação a essa cena, porque ele literalmente destruiu a alma do filho dos dois, sem a possibilidade dele voltar. Então esse foi o ódio que ela tem por ele, sabe? Ele não ter dado nem chance dela trazer o filho de volta, né? Mas eu entendo que ele não sabia de nada, eu entendo que ele só queria proteger ela, mas é aquilo que a gente fala, todas as suas ações têm consequências. Então assim, a atitude que ele tomou de tirar os poderes dela gerou essa consequência inteira. Eu acho assim, que se ele não tivesse castigado por ele mesmo, nada disso teria acontecido. Se deixasse nas mãos dos deuses do Arauto, sabe? Aqueles deuses lá importantes que não valeram pra nada o drama inteiro, mas se ele deixasse na mão dos deuses, nada disso teria acontecido. Pode ser que ela morresse? Sim, talvez. Mas antes ela morrer na mão dos responsáveis, que são os deuses do Arauto, do que ele tomar responsabilidade pra si e castigar ela. Eu entendo o lado dele, mas eu fiquei do lado da Bailu esse tempo todo. Esse personagem aqui, ele é muito chato, ele é muito inconveniente, muito inconsequente. Eu fiquei brava com ele toda vez que eu olhava pra ele. Falei assim, ai não, cena desse menino, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, ele lutou bem no final, perdeu até o braço pelos 9 céus, né? Ele como um general de frente tomou atitude. Mas pensa num ser humano chato, gente, pelo amor de Deus. Ele foi muito chato. Os secundários, assim, só amores, tá?
O secundário que gostava da Bailu, que era o mestre dela, eu gostei bastante daquele personagem. Ele é um querido, assim como o humano que ficou do lado dela. Nos 10 anos mortais que ela viveu, ela ficou do lado de um humano, que era o neto do mordomo que ela cuidou. Esse menino foi um personagem tão querido, porque ele ficou do lado da Bailu, ele defendeu a Bailu, ele morreu pra defender essa mulher. Então, assim, pensa num personagem querido. Eu queria muito um drama com os dois, porque eles tiveram uma química tão boa, que eu falei assim, poxa, China, você podia me ouvir. Você podia me ouvir dar um drama com esses dois, viu? Porque, olha, dá pra ter um drama desses dois. A atriz secundária também eu gostei bastante. No começo a gente cria um ódio por ela, né? Porque ela tenta matar a Bailu. E aí mais pra frente a gente descobre que era tudo a armação das duas. Eu fiquei literalmente em choque, tá? Quando eu soube disso, que era a armação das duas. Eu falei assim, Bailu, você engana tão bem, filha. Eu caí nessa historinha de que você era uma menina inocente, não sabia de nada, renasceu toda lelezinha, mas não. Era tudo tramoiagem das duas. Olha pra você ver um negócio desse. Ela começou a gostar de secundária. Ela não começou a gostar de secundária porque ela não teve muito amor do pai, não teve uma pessoa que gostava dela. Então ela se encantou pelo amor que o secundário tinha pela prota. Os dois, pro final, eles me emocionaram bastante. Devo dizer que os dois tiraram lágrima de mim no final do drama, tá? A Bailu com o Giuseppe não tiraram nenhuma lágrima de mim, só os dois que conseguiram tirar. O drama em si foi maravilhoso. A história, ela é bem inovadora. Eu gostei muito da história, tanto que eu fiquei muito curiosa para saber como é que iria terminar, né? Como é que eles iriam dar um fim para isso. Eu amei, mas só que foi muito mal organizado. Teve personagens que apareceram no começo do drama, vou dar um exemplo bem nítido aqui, que é aqueles caras de pedra. Eles apareceram no começo do drama, e depois só foram aparecer no final do drama. Assim, muito rolo, sabe? Personagens que apareceram e aí sumiram por um longo tempo. E chegou no episódio final, em pleno episódio 28, 29, o drama tava querendo contar a história desses personagens que sumiram ao longo do drama. Eu falei assim, gente, isso não me interessa. Vocês tinham que ter me mostrado isso no começo do drama, não agora. Essa altura do campeonato, cheio de babado pra resolver, e vocês se preocupando em contar a história de personagens que sumiram no drama inteiro, sabe? Então achei isso meio sem lógica. Outro personagem também que sumiu no final do drama foi o Giuseppe. Depois daquela fase que ele fica muito inocente, tipo um bebê, ele volta à consciência, mas só que aí ele mal voltou, ele morre. A luta final nem tem ele, é a Bailu com o vilão, né? Ele só é mostrado ali porque ele tá na espada, basicamente a espiritualidade dele tá na espada ali, né? O poder dele. E aí a Bailu derrota o vilão. E aí ele só vai aparecer na cena final, entendeu? Mais pra frente. Eu falei assim, gente, o boy sumiu. O drama praticamente foi da Bailu. Porque ela lutou com o vilão, ela que fez os pepino tudo. Eu falei, gente, cadê o boy? Pra quem viu e não entendeu muito bem o final. Bom, gente, eu também não entendi muito bem. E eu vou dar a minha versão aqui. Porque o que acontece? A Bailu consegue matar o cara, o vilão. E aí o vilão deixa um artefato pra ela pra voltar no passado. O que eu acho, assim, bem modo preguicinha, tá? De se fazer um final. Porque a pessoa trama a história inteira. E a gente querendo saber dos babados. Querendo saber como é que vai ser a resolução dos babados inteiro. E aí eles falam assim, ah não, toma, tem um artefato divino aqui que dá pra voltar no passado. Aí vocês mudam tudo e volta tudo ao normal. Mas ok, aceitamos. Porque pelo menos teve um final feliz. E aí a Bailu, com esse artefato, ela consegue mudar o passado do vilão. Mas só que quando ela volta pro presente, eu até pensei a mesma coisa que ela, e pra mim o drama poderia ter terminado ali. Ela mudou o passado dele, então cronologicamente voltaria ao normal. Tipo, o Proto estaria vivo, o filho dela estaria vivo, sabe? Até ela pensa isso, porque quando ela volta, ela fala assim, o Proto tá vivo? O secundário fala assim, não tá vivo. Eu também fiquei sem entender, porque pra mim ali já era o final. Porque se o pepino todo foi causado por ele, pela atitude dele, do vilão, era pra tudo voltar ao normal, mas não voltou ao normal. Então, ao meu ver, ela voltou no passado do vilão pra fechar aquela linha do tempo. E aí, quando ela volta no passado dela pra avisar pra ela mesma que ela tá grávida, explicar toda a situação, que o Giuseppe não quis deixá-la ali pra morrer como castigo, blá blá blá, já é uma outra linha
do tempo. Aí quando ela muda o passado de todo mundo, inclusive o passado dela mesma, ela fala que ela vai viajar para encontrar o Prota, né? Ela não fala que ela vai encontrar o Prota, mas ela vai até onde ele renasce, vamos dizer assim. E ela deixa o comando da seita com os secundários e vai em busca do Prota. A deusa do tempo surge, acelera o processo ali, né, dele voltar. E aí ele volta e fim. Então, assim, ao meu ver, ela foi no passado dela pra avisar, pra não dar mais nenhuma merda, sabe? Se bem que, tipo, gente, não tem a menor lógica isso tudo, porque no final do drama, a gente vê que os dois passaram pela aprovação. E que de agora em diante, nada mais vai separar os dois. Então, a gente tá nessa discussão aqui à toa. Porque foi só uma aprovação dos dois o drama inteiro. Você vê, né? Nada existiu. Inclusive o filho dela, tá, gente? Se isso for constatado uma aprovação dos dois, o drama inteiro, a gente chorou, a gente ficou com raiva à toa, a gente, né, se descabelou à toa, brigou à toa, escolheu time à toa, escolheu lados à toa. Então, assim, o drama fez a gente literalmente de palhaça. Igual aquela cena lá que a gente teve, que foi uma confusão generalizada, do tipo assim, a Bailu querendo enfiar a faca no deus do raio, aí o Giuseppe toma a faca dela e ele mesmo se enfia a faca. O pessoal condenando a Bailu, falando que ela enfiou a faca no boy, e aí vem o secundário e enfia a faca nela, e aquilo tudo era fingimento. Então, assim, pro drama inteiro ser um fingimento, é dor palito, gente, também. Porque se for considerado provação dos dois, olhando pela lógica dos dramas normais de Xian-Xia, nada disso aconteceu. Foi só pros dois passarem por uma provação para quando subir aos céus, subirem mais poderosos. Porque as provações, as tribulações são isso. É tipo, um deus, ele não consegue mais evoluir. Então, o que ele faz? Ele desce no mundo dos mortais para passar por uma provação. E aí, quando eles sobem aos céus, eles voltam com mais poderes, entendeu? Essa que é a lógica, basicamente, olhando assim. Então, se for o caso, nada disso, o drama inteiro aconteceu. Mas aí eu não sei o porquê dela ter voltado no passado. Eu não sei se foi para fechar uma linha do tempo ou se foi para não dar merda no futuro. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do drama. Qual a sua teoria para isso tudo que a gente viu? Porque pra mim foi uma baita de uma loucura. E sinceramente, eu gostei muito dessa loucura. Eu só não gostei muito do final, que deu um artefato ali pra voltar no tempo e ela conseguiu resolver fácil a situação, sabe? Então, assim, isso me estressou um pouquinho. Porque pra mim, eu esperava mais treta, até mais mortes, tá? Eu esperava até a morte de um dos protagonistas. Se bem que o Giuseppe morreu, mas depois ele reencarnou. Porque deuses tem essa, né? Mas enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Depois desse rolê todo aleatório. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Porque assim, nem eu entendi direito o que eu tava falando pra vocês. Porque foi muito complicado pra montar alguma coisa aqui na minha cabeça agora. Porque eu tô sem roteiro, sem nada. Eu tô explicando assim, ó. Pra vocês, entendeu? Porque eu falei, gente, como é que eu vou explicar esse drama? Porque é um drama muito enrolado. Pra você que vai ver, ó, por favor, preste atenção em cada detalhe. Porque se você perder um negocinho assim, ó, você tá ferrado. Você não vai entender nada mais pra frente. E aí você vai ter que voltar episódios. Porque teve gente que aconteceu isso, tá? Então vocês fiquem espertos na hora de estar vendo Field. No mais, eu gostei. Teve um final feliz, né? Porque os dois terminaram juntos, felizes. Agora eles vão viver um futuro, né? Mais pra frente. Não sei se vai ter criança, porque assim, a criança foi aprovação pelo visto. Pra mim, eu sofri, chorei, fiquei com raiva, foi à toa. Mas enfim, né? C-dramas tem isso. Quando você entra pro mundo dos C-dramas, você tem essa consciência, tá? Se você é novo no grupo, calma que piora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!